Capítulo 4. Suplícios particulares para 7 espécies de pecadores. Primeiro, tormentos dos ladrões. A serva de Deus viu homens que estavam amarrados com cordas pretas, pelas quais os demônios os levantavam e depois os deixavam cair no fogo. Em seguida, mergulhavam-nos em um poço de água gelada e daí os faziam atravessar um lago de chumbo derretido, onde eram forçados a beber uma horrível mistura de fel, pez e enxofre. Por fim, eram jogados em uma toca de feras. Foi explicado à santa que essas tristes vítimas eram os ladrões. Segundo, tormentos dos filhos desnaturados. Sempre houve na terra filhos detestáveis, que, em vez de honrar seus pais, só tiveram por eles indiferença e desprezo, tornando-os excessivamente infelizes por causa da insubordinação, do mau caráter e da violência deles. Francisca viu-os em um imenso tonel cheio de navalhas, onde havia serpentes ferozes. Os demônios rolavam esta máquina assustadora e as pobres vítimas, dentro do tonel, eram mordidas pelas serpentes e dilaceradas pelas navalhas. Foi mostrado à santa que estes condenados e os demais não permaneciam sempre no inferno destinado a eles. Do inferno inferior, passavam algumas vezes para o superior ou para o intermediário e, a partir dali, novamente, eram reconduzidos ao inferior. Desejando saber o porquê, lhe foi explicado que era para sofrer o suplemento da pena devido às circunstâncias mais ou menos agravantes dos seus pecados. Terceiro, tormentos daqueles que foram infiéis ao seu voto de castidade. A posição destes desgraçados era medonha. Os demônios mergulhavam-nos tanto em um fogo ardente, onde fluía uma mistura de pez e enxofre, quanto em uma água gelada. Outras vezes, apertavam-nos entre 2 chapas de ferro com pregos agudos fixados e lhes perfuravam ambos os lados com um forcado. Enfim, para acrescentar insulto aos seus suplícios, não cessavam de lhes repreender os crimes que cometeram. Lembrai-vos, diziam eles, das vossas impurezas sacrílegas. Estes prazeres passageiros vos custam caros agora. Lembrai-vos dos vários sacramentos que profanastes e que apenas serviram para tornar a vossa condenação mais terrível. Quarto, tormentos dos perjúrios. Tinham capacetes de fogo sobre a cabeça. As suas línguas eram arrancadas e as mãos cortadas. Quinto, tormentos dos detratores. Cada um deles era entregue a uma víbora de 7 cabeças. Falo da forma tomada pelo demônio encarregado de atormentá-lo. Eis, pois, como ele usava das 7 bocas. Com a primeira, ele arrancava a língua do paciente. Com a segunda, a comia. Com a terceira, a vomitava no fogo. Com a quarta, a recolocava na boca do condenado. Com a quinta, arrancava-lhe os olhos. Com a sexta, arrancava-lhe o cérebro por uma das orelhas. E com a sétima, por fim, devorava-lhe o nariz. Além disso, com as unhas das mãos, dilacerava-lhe todo o corpo. Sexto, tormentos das virgens loucas. Francisca viu estas almas, que, muito ciosas em conservar a virgindade do corpo, pouco cuidado tinham com a pureza do coração. Os demônios flagelavam-nas cruelmente com correntes de ferro em brasa. Sétimo, tormentos das viúvas viciosas. Eram atadas a galhos de uma imensa macieira, a cabeça torcida para trás, e os demônios lhes faziam comer maçãs cheias de vermes. Além disso, dragões terríveis abraçavam-nas, dilacerando-lhes o coração e as entranhas, enquanto que a turba dos demônios não cessava de repreender-lhes a má vida. Oitavo,
tormentos das mulheres idólatras da sua beleza. Tinham como cabelo serpente que lhes mordiam cruelmente o rosto, enquanto que outros demônios espetavam agulhas em brasa em todas as partes do corpo, e para aguçar o remorso de consciência, não cessavam de lhes dizer: Fizestes o nosso trabalho na terra, agora é justo que sejais associadas a nós durante a eternidade. Fazei agora o vosso embelezamento com estas chamas. Tais almas respondiam aos insultos dos seus inimigos com blasfêmias horríveis. Capítulo 5. Blasfêmias dos réprobos. Por todo este lugar ressoavam horríveis blasfêmias. Seus infelizes habitantes amaldiçoavam a Deus como se ele lhes tivesse feito todo o mal e jamais nenhum bem, e amaldiçoavam a humanidade sagrada de nosso Senhor Jesus Cristo. Amaldiçoavam todos os seus mistérios, cuja lembrança lhes recordava todas as criminosas ingratidões deles. Amaldiçoavam todas as graças que tinham obtido pelos seus méritos e cujo abuso tinha causado tão horríveis castigos. Toda a santa vida do Deus Salvador levava às blasfêmias, mas cada uma se esforçava em profanar de uma maneira especial a circunstância de que mais lhes desgostava. Essa amaldiçoava a encarnação, aquela o nascimento, esta outra a circuncisão, aquela outra o seu batismo, uma a sua penitência, outra a sua paixão, outra acolá a sua ressurreição, mais outra a sua ascensão gloriosa. Nada do que fez o nosso amável Salvador para a salvação das almas era respeitado, porque todos esses benefícios não foram para eles senão objeto de ingratidão. Amaldiçoavam e blasfemavam o doce nome de Maria, as suas prerrogativas, as suas virtudes, mas sobretudo a sua maternidade divina, porque se ela não tivesse dado à luz ao Filho de Deus, elas teriam menos culpas e não seriam entregues a tão horríveis tormentos. Assim, toda a eternidade delas é empregada em blasfemar e amaldiçoar, e com tão raiva e tão profundo desespero, que se não houvesse outros suplícios, isso seria suficiente para torná-las infinitamente infelizes. Mas sofrem ainda as outras penas comuns a todos os réprobos, e além disso, sofrem ainda as penas que lhes são particulares, conforme acabei de descrever. Capítulo 6. Número dos demônios, seus nomes e tarefas. Na 17ª visão, onde a criação dos anjos e sua classificação foram manifestadas à serva de Deus, fez-lhe Deus discernir aqueles que deviam pecar daqueles que deviam ficar fiéis. Foi depois testemunha da revolta deles e da merecida horrível queda. No entanto, a queda não foi tão profunda para uns quanto para outros. 1/3 destes desgraçados permaneceu nos ares, outro terço parou na terra, e a última terça parte caiu no inferno. Essa diferença nos castigos corresponde àquelas que Deus distinguiu nas circunstâncias do pecado cometido em comum. Dentre os espíritos rebeldes, houve os que abraçaram com alegria a causa de Lúcifer, se é que posso falar assim. Outros que consideraram com indiferença este levante contra o Criador e ficaram neutros. Os primeiros foram precipitados logo no inferno, de onde não saem jamais, exceto quando Deus os solta para castigar a terra com alguma grande calamidade por causa dos pecados dos homens. Os segundos foram lançados, parte no ar e parte na terra, e são esses últimos que nos tentam, como falarei mais abaixo. Lúcifer, que quis ser igual a Deus no céu, é o monarca do inferno, mas é um monarca acorrentado e o mais infeliz de todos os demais. Há abaixo dele 3 príncipes, aos quais todos os demônios, divididos em 3 coros, estão submissos por vontade divina. Da mesma maneira que no céu, os anjos bons formam 3 hierarquias
presididas por 3 espíritos de glória superior. Esses 3 príncipes da milícia celeste foram retirados dos 3 primeiros coros, onde eram os mais nobres e os mais excelentes. Assim, os 3 príncipes da milícia infernal foram escolhidos dentre os piores dos espíritos dos mesmos coros, que empunharam o estandarte da revolta. Lúcifer era no céu o anjo mais nobre de todos que se revoltaram, e o seu orgulho fez dele o pior de todos os demônios. É por isso que a justiça divina o constituiu rei de todos os seus companheiros e de todos os réprobos, com o poder de governá-los e castigá-los segundo os seus caprichos, o que faz ser ele chamado de tirano dos infernos. Além desta presidência geral, está estabelecido sobre o vício do orgulho. O primeiro dos 3 príncipes que governam sob suas ordens se chama Asmodeus. Era no céu um querubim. Agora é o espírito impuro que preside a todos os pecados desonestos. O segundo príncipe se chama Mamon. Era outrora um espírito que pertencia ao coro dos tronos, e agora preside aos pecados de ganância que inspira o amor ao dinheiro. O terceiro se chama Beelzebu. Pertencia na origem ao coro das dominações, e agora está estabelecido sobre todos os crimes que gera a idolatria e preside as trevas infernais. Dele vêm as trevas que cegam o espírito dos homens. Esses 3 chefes, bem como o monarca deles, não saem nunca das suas prisões infernais. Quando a justiça divina quer exercer alguma espantosa vingança, esses malditos príncipes enviam para este fim um número suficiente dos seus demônios subordinados, porque às vezes acontece que os flagelos com que Deus quer infligir às pessoas exigem mais forças ou mais malícias do que têm os maus espíritos espalhados na terra ou pelos ares. Então os espíritos infernais piores e mais raivosos se tornam auxiliares indispensáveis. Mas, fora esses raros casos, os grandes condenados não podem sair das prisões onde estão encerrados. Todos esses espíritos desgraçados são classificados no abismo segundo sua ordem hierárquica. A primeira hierarquia, composta de serafins, querubins e tronos, habita na região mais baixa do inferno. Sofrem os tormentos mais cruéis que os demais e realizam as vinganças celestes sobre os maiores pecados. Lúcifer, que foi um serafim, exerce sobre eles uma autoridade especial em virtude do orgulho que lhe patrocina. Os demônios dessa hierarquia somente são enviados à terra quando a ira de Deus permite que o orgulho prevaleça para castigar as nações. A segunda hierarquia, formada de dominações, principados e potestades, habita no inferno do meio. Tem por príncipe Asmodeus, que, como eu já disse, patrocina os pecados de luxúria. Pode-se supor que os demônios dessa hierarquia estão na terra quando as pessoas se entregam ao vício infame da impureza. A terceira hierarquia, que se compõe de virtudes, arcanjos e anjos, tem por chefe Mamon e habita o inferno superior. Quando estes demônios são lançados na terra, a sede das riquezas prevalece por todos os lados, e aí o que vale é somente o ouro ou o dinheiro. Quanto a Beelzebu, é o príncipe das trevas e as difunde quando Deus o permite, nas inteligências para obstruir a luz da consciência e da verdadeira lei. Tal é a ordem que reina entre os demônios nos infernos, quanto ao número deles é inumerável. Encontra-se a mesma hierarquia entre os demônios que estão nos ares e na terra, mas não têm chefes e, por conseguinte, vivem na independência, em uma espécie de igualdade. São os demônios aéreos que, na maioria dos casos, desencadeiam os ventos, suscitam tempestades, produzem ventanias, inundações e granizos. A intenção deles é de fazer mal aos homens e diminuir a confiança na providência divina,
levando-os a murmurar contra a vontade divina. Os demônios que vivem na terra, da primeira hierarquia, não deixam de aproveitar também dessas ocasiões favoráveis à sua malícia. Encontrando os homens irritados por causa das calamidades e muito enfraquecidos na sua submissão e confiança, levam-nos a cair muito facilmente no vício do orgulho. Os da segunda hierarquia, por sua vez, não deixam de precipitá-los do alto da soberba na cloaca da impureza, o que dá toda a facilidade aos demônios da terceira hierarquia de levá-los a cair nos pecados que o amor ao dinheiro inspira. Então os anjos que presidem as trevas cegam-nos e levam-nos a deixar o caminho da verdade e tornam a sua conversão extremamente difícil. É assim que todos os demônios, apesar da diferença das suas tarefas, trabalham juntos e se ajuntam para perder as almas. Uns enfraquecem a fé, outros os levam ao orgulho, estes à impureza, aqueles ao amor das riquezas, outros, enfim, lhe lançam um véu sobre os olhos e os afastam tão eficazmente da via da salvação que a maioria já a não reencontra. O único meio de escapar deste complô infernal seria se levantar prontamente da primeira queda, e é precisamente o que as almas não fazem. Daí, esta sequência de tentações, que de queda em queda as leva até o fundo do precipício. Quando falei que os demônios que estão no ar e na terra não têm chefes, só queria dizer que não têm oficiais subalternos, mas todos são submissos a Lúcifer e obedecem aos seus comandos, porque tal é a vontade da justiça divina. Apesar do ódio que possui pelos homens, nenhum deles se atreveria a tentá-lo sem ordem de Lúcifer, e o próprio Lúcifer somente pode ordenar o que permite o Senhor, pleno de bondade e compaixão para conosco. Lúcifer vê todos os seus demônios, não só aqueles que o rodeiam no inferno, mas os que também estão no ar e na terra. Todos eles também o veem sem obstáculo e entendem perfeitamente todas as vontades dele. Veem-se também e se entendem mutuamente muito bem. Os espíritos malignos espalhados pelos ares e na terra não são atingidos pelo fogo do inferno. No entanto, não são menos excessivamente infelizes, tanto porque se maltratam e sem cessar se atormentam uns aos outros, quanto porque as obras na terra dos anjos bons neste mundo lhes causam um dissabor que os atormentam cruelmente. As penas daqueles que pertencem à primeira hierarquia são mais agudas do que as dos espíritos de segunda, e aqueles são mais infelizes do que os espíritos da terceira. A mesma justiça distributiva preside aos tormentos dos espíritos infernais, mas os infernais são todos vítimas do ardor das chamas infernais. Os demônios que ficam no meio de nós e que receberam o poder de nos tentar são todos espíritos caídos do último coro. Os anjos encarregados de nos guardar são simples anjos. Estes espíritos tentadores estão incessantemente ocupados em preparar a nossa perda. Os meios empregados para isso são tão sutis e variados que uma alma que lhes escapa é muito feliz e não conseguiria suficientemente testemunhar ao Senhor a sua gratidão se ela tivesse consciência. Não há um instante do dia e da noite em que esses cruéis inimigos não tentem um tipo de tentação ou um outro para cansar aqueles que não conseguem vencer pela astúcia ou pela violência. A paciência é, portanto, a arma defensiva por excelência. Ai de quem se deixa cair nas mãos deles. Quando esses tentadores ordinários encontram almas pacientes e fortes que não conseguem vencer, chamam em seu auxílio outros mais astutos e mais malignos, não para ser substituídos por eles ou para combater com eles, porque Deus não permite isso, mas para sugerir estratagemas mais eficazes. Francisca sabia de tudo isso por experiência. Era raro quando ela era tentada por um seu demônio somente. Ordinariamente outros se associavam a ele e ainda assim
Demais fracos recorriam à malícia de espíritos superiores que ficavam no ar. Ela tornou-se tão hábil nesta guerra que, ao suportar um ataque, sabia a que coro pertencia aquele demônio que dirigia este ataque e quem ele era. Quando os demônios querem organizar um assalto a uma alma habilidosa e forte, uns atacam de frente, outros se colocam por detrás. É desta maneira que eles combatiam ordinariamente contra a nossa bem-aventurada, e ela viu sinais entre eles, ajustando os meios. Quando uma alma vencida pelas tentações morre em pecado e seu tentador habitual leva-a prontamente, seguido de muitos outros que lhe lançam muitos ultrajes e não param de atormentá-la até que seja precipitada no inferno. Estes detestáveis espíritos entregam-se depois a uma alegria feroz. O anjo da guarda, após segui-la até a entrada do abismo, retira-se logo que a alma desaparece e volta para o céu. Pelo contrário, quando uma alma é condenada ao purgatório, o seu tentador é cruelmente espancado por ordem de Lúcifer por ter deixado escapar sua vítima. No entanto, fica lá do lado de fora do purgatório, mas bem perto, para que a alma o veja e ouça as reprimendas que ele lhe faz sobre as causas dos seus tormentos. Quando deixa o purgatório para subir ao céu, esse demônio volta à terra para se juntar aos que nos tentam, mas ele é por eles um objeto de zombaria por ter realizado mal a sua missão de que era encarregado. Todos aqueles que deixaram assim escapar as almas não vão poder mais desempenhar o ofício de tentador. Eles vagueiam aqui e ali, reduzido a prestar outros maus serviços aos homens quando conseguem. Às vezes, Lúcifer, para castigá-los, os coloca vergonhosamente em corpos de animais ou se serve deles, com a permissão de Deus, para exercer possessões que acarretam para eles novos castigos e novas vergonhas. Os demônios que, pelo contrário, conseguiram perder as almas que Lúcifer lhes tinha encarregado, depois de arrastá-las para o inferno, reaparecem na terra cobertos de glória pelos seus semelhantes e desempenham um papel maior do que nunca na guerra que travam contra os filhos de Deus. São aqueles que os demais chamam para ajudá-los por serem mais experientes e mais hábeis. Quando têm de enfrentar almas mais fortes e generosas que se riem de seus inúteis esforços. Todo demônio encarregado da missão de perder uma alma não se ocupa das outras, apenas desta, e emprega todos os meios para induzi-la a pecar ou para lhe perturbar a paz. No entanto, quando ele a vence, compele-a tanto quanto pode a tentar, molestar e escandalizar outras almas. Há outros demônios do mesmo coro que aqueles que nos tentam, que vivem no meio de nós sem nos atacar. A missão deles é de vigiar sobre aqueles que nos tentam e de castigá-los cada vez que não conseguem nos fazer pecar. Cada vez que ouvem pronunciar devotamente o santo nome de Jesus, espiritualmente se prostam por terra, não de bom grado, mas forçosamente. Francisca viu vários em forma humana, que ao pronunciar este sagrado nome, conversando com seu confessor, inclinavam com respeito profundo a cabeça até o chão. Esse nome sagrado é por eles um novo suplício, que o faz sofrer tanto mais cruelmente, que a pessoa que o pronuncia avança cada vez mais no amor e na perfeição. Quando os ímpios profanam este nome adorável, os espíritos condenados não se entristecem, mas são forçados a se inclinar, como que para reparar a injúria que lhe é feita. Agem da mesma maneira quando é pronunciado em vão. Sem esta adoração forçada, estariam muitos contentes de ouvir blasfemar esse santo nome. Os anjos bons, pelo contrário, em semelhante ocasião, o adoram profundamente, o louvam e o bendizem com um amor incomparável. E quando é pronunciado com verdadeiro sentimento de devoção, prestam a mesma homenagem, mas com um vivo sentimento de alegria. Cada vez que a bem-aventurada proferia
este santo nome, via o seu arcanjo tomar um ar de extrema alegria e se inclinava de maneira tão graciosa que ela ficava toda abrasada de amor. Quando a alma vive habitualmente no pecado mortal, os demônios entram nela e a domina de várias maneiras, que variam segundo a qualidade e a quantidade dos seus crimes. Mas quando recebem a absolvição com um coração contrito, perdem a sua dominação, fogem o mais depressa possível e se recoloca perto dela para novamente tentá-la. Mas os seus ataques são menos intensos, porque a confissão diminui as suas forças. Capítulo 7. Os limbos. Quando a serva de Deus foi transportada para a entrada do inferno, viu perto um anjo de pé na entrada de outra porta. Era a porta dos limbos, da prisão onde todas as almas justas da terra esperaram por longo tempo a vinda do Libertador. Este lugar, apesar de contígua ao inferno, não tem nenhuma comunicação com ele. A sua elevação em relação ao inferno é comparável a uma casa em relação às adegas de uma casa vizinha, isto é, que a sua parte mais baixa é superior à parte mais elevada do inferno. Não há neste lugar nem fogo, nem gelo, nem serpente, nem demônios, nem odor empestado. Não se ouve nem uivo, nem blasfêmias. Não se sofre nenhuma outra pena, a não ser a da privação da luz, porque faz sempre noite. Ali é que se encontra o lugar eterno das crianças mortas sem batismo. A sua distribuição é a mesma que a do inferno. Há uma parte superior, uma parte inferior e uma parte intermediária. Na parte superior está a morada das crianças nascidas e concebidas de pais cristãos. A parte intermediária é a morada das crianças dos judeus mortas antes de ter pecado. A situação delas é a mesma que a das primeiras, só que a prisão é mais tenebrosa. Na parte inferior estão as crianças nascidas ou concebidas pelo efeito de crimes contra os votos solenes de castidade ou de afinidade espiritual. Neste último lugar, reina uma noite muito mais profunda do que a nas partes mais elevadas. Capítulo 8. O Purgatório. Depois das visões acima, a serva de Deus foi conduzida ao purgatório, cuja distribuição é a mesma que a do inferno. Aproximando-se deste triste lugar, leu estas palavras escritas na porta. Aqui é o purgatório, lugar de esperança, onde as almas esperam a realização do seu desejo. O anjo Rafael lhe mostrou as 3 partes desta morada, e eis o que ela viu. Na parte mais baixa arde um fogo que ilumina, nisso distinto daquele do inferno, que é preto e sem nenhuma clareza. Este fogo é muito ardente e de cor vermelho. É aí que são punidas as almas em dívida com a justiça divina de penas temporais merecidas por causa de grandes pecados. E o fogo as atormenta mais ou menos rigorosamente, segundo a qualidade e a quantidade das dívidas. O anjo lhe diz que 7 anos de sofrimento nesta parte inferior correspondem a uma pena temporal merecida por um só pecado mortal. Do lado esquerdo dessas almas, mas fora do purgatório, Francisca viu os demônios que durante a vida na terra as tentavam, e reparou que essas almas sofriam muito com a visão deles e das reprimendas que não cessavam de lhes lançar. Achastes melhor seguir nossas ilusões e nossas persuasões do que os preceitos do Evangelho? Tu tivestes a loucura de ofender aquele de quem sois devedores da vossa criação e redenção. Ficai aqui agora para espiar as vossas ingratidões. Além disso, o poder dos demônios sobre estas almas limita-se a 2 coisas: afligi-las com suas repreensões e amedrontá-las com seu horrível aspecto. As almas colocadas no fogo do purgatório inferior aceitam humildemente a justiça divina,
No entanto, o rigor das penas que sofrem lhe arranca gemidos que ninguém na terra conseguiria suportar. São resignadas à vontade do seu juiz porque entendem perfeitamente a equidade dos tormentos que sofrem. Ora, esta resignação faz com que Deus dê ouvidos às suas queixas, que se comove e lhes dá algumas consolações. Não as retira por isso das chamas que as queima, mas lhes faz encontrar em sua própria submissão uma espécie de refrigério, colocando em seu pensamento que em breve chegarão à glória eterna. Conhecem não só os seus próprios pecados, mas também os das outras almas que sofrem com elas, e todas estão contentes da justiça punitiva de Deus que se realiza com tanta equidade. Quando o anjo da guarda conduz para este purgatório inferior a alma que lhe é confiada, ele se coloca do lado direito da porta, enquanto que o anjo mau fica do lado esquerdo. E permanece lá, até que a alma, inteiramente purificada, se torne livre para subir ao céu. É ele que recolhe os sufrágios oferecidos a ela na terra e os apresenta à justiça divina, que lhe as devolve, para que ele as aplique a esta pobre alma como um remédio que alivia suas dores. Apresenta também à justiça divina todas as boas obras realizadas durante sua vida mortal, enquanto que o anjo mau mostra sem cessar à justiça divina os pecados que ela cometeu. Quando uma alma faz doações antes da sua morte, Deus, em sua bondade, logo as aceita e as recompensa, mesmo quando os encarregados de concretizar estas doações na terra, por negligência, não o fazem. No entanto, se ela colocou em testamento tais doações para serem concretizadas depois de sua morte, por apego às riquezas, Deus somente a recompensará após o prazo estipulado por ela para sua execução. Este purgatório inferior divide-se em 3 prisões separadas, onde o fogo não tem igual ardor. Queima mais na primeira do que na segunda, e esta mais do que na terceira. Ora, a primeira é reservada aos sacerdotes religiosos, mesmo se cometeram pecados menores do que os leigos, porque tiveram mais luzes e não honraram a sua dignidade como era devido. Francisca viu nesta prisão um padre muito piedoso, mas que satisfez demais o seu apetite no uso dos alimentos. A segunda prisão é a morada dos religiosos e dos clérigos que não honraram o sacerdócio. Na terceira, habitam as almas dos leigos que cometeram pecados mortais e não os expiaram durante a vida na terra. Os tormentos, portanto, não são iguais em cada uma dessas prisões. São mais ou menos cruéis segundo as dívidas e a qualidade das pessoas. Os superiores sofrem muito mais do que os inferiores. Conforme uma alma é menos ou mais culpável, os suplícios são mais ou menos cruéis, e a duração deles mais ou menos longa. Depois de ter considerado o purgatório inferior, Francisca foi conduzida a ver o purgatório intermediário. Ora, tal como outro se divide em 3 partes, cuja primeira é um lago de água gelada, a segunda é um lago de pez derretido, misturado com óleo fervente, e a terceira um lago de metais liquefato. É neste purgatório que são colocadas as almas que não cometeram pecados graves suficientes para serem colocadas no purgatório inferior. São os pecados veniais que conduzem a este purgatório intermediário. Nesta prisão há 38 anjos que sem cessar são ocupados a trasvasar essas pobres almas de um lago para outro, o que fazem de maneira muito graciosa e com grande caridade. Esses anjos não são escolhidos dentre os anjos da guarda. São outros anjos que a bondade divina encarregou deste ministério. Atribuo sua missão à bondade divina, porque a presença deles é um grande alívio para estas almas. A serva de Deus recebeu nesta visão várias luzes sobre a aplicação dos sufrágios que os vivos oferecem pelos mortos, que merecem muito serem comunicadas. Conheceu primeiro
que as missas, indulgências concedidas e boas obras oferecidas por certas almas, pelos parentes e amigos, não são integralmente aplicadas. Elas recebem sim a melhor parte, mas o restante é repartido entre todas as almas do purgatório. Francisca conheceu, segundo, que estas obras feitas por erro, as almas que já estão no céu, são primeiro em proveito das que as fizeram, e depois das almas do purgatório. Conheceu, terceiro, que estes mesmos auxílios dirigidos pelos vivos, às almas que eles pensam estar em via de salvação, mas que de fato estão condenadas, entram integralmente no tesouro dos seus próprios autores, porque nem os condenados podem deles aproveitar, nem Deus permite que sejam aplicadas às almas do purgatório. E é de se notar que Francisca, ao sair de uma dessas visões, que havia durado cerca de 2 horas, pensou ter passado um tempo bastante considerável. Resulta daí, portanto, que o tempo que parece passar rapidamente na Terra parece muito longo na eternidade. Capítulo 9. Da glória dos santos no céu. Quando as almas bem-aventuradas fazem a sua entrada no céu, elas são conduzidas aos lugares que lhes foram atribuídos segundo os méritos. Para chegar, é preciso atravessar alguns coros angélicos. Os espíritos que os compõem lhes fazem um acolhimento extremamente alegre. Mas nada se compara com a recepção que se faz no coro em que elas devem tomar lugar. Não são somente da parte dos anjos, às quais elas são associadas, demonstrações de alegria e amizade para com elas, cânticos de louvor e de bênçãos para agradecer a Deus pela sua felicidade, mas que este regozijo dura muito mais tempo nesses coros do que nos outros. Todas as vezes que a nossa bem-aventurada, interrogada pelo seu confessor, falava desta alegria angélica, causada pela chegada de alguma alma associada à sua glória, a lembrança da sua multidão, da suavidade inexprimível, dos seus cânticos, das suas manifestações, dos seus êxtases, colocava-a fora de si. O rosto ficava todo fulgurante e o seu coração se derretia como cera aos raios do sol. O padre perguntou-lhe um dia quais eram os mais perfeitos: os espíritos humanos ou angélicos colocados na mesma glória. Ela respondeu que os espíritos humanos têm uma perfeição superior por causa do tempo maior que lhes foi concedido para merecer, mas que os anjos são mais puros e mais belos, que penetram mais na compreensão divina e os seus cânticos são muito mais melodiosos. É preciso, no entanto, excetuar a Augusta Maria desta regra geral. Cada vez, acrescentou a serva de Deus, que sou elevada à visão beatífica, sinto várias admirações. Fico admirada pela minha falta de penetração na compreensão divina, causada pela união da minha alma com o meu corpo mortal, e esta incapacidade me envergonha muito e me dá um grande desprezo de mim mesma. Fico admirada e toda estupefata cada vez que considero no espelho divino a sutileza penetrante dos serafins na compreensão da grande imensidão. Fico admirada, bem mais ainda, considerando a profundidade da divindade criadora e diretiva destas sutis inteligências. Eis, dizia ainda a bem-aventurada, algumas observações que fiz relativas aos espíritos gloriosos. Observou primeiro que na ordem dos serafins, uns penetram mais além do que os outros na compreensão divina. Há entre eles uma graduação de inteligência que existe também em todos os outros coros. O que eu digo dos anjos, digo também dos espíritos humanos que lhes são associados. Todos os espíritos de um mesmo coro não são igualmente próximos da divindade, pois quanto mais uma inteligência vê de perto esta imensidão, tanto melhor consegue penetrá-la. Segundo, que todos os espíritos humanos, postos na glória, não possuem a inteligência no mesmo grau. Alguns, quando viviam em sua carne mortal, receberam uma inteligência mais sutil, e
com as suas atividades intelectuais e com sua capacidade, penetraram mais fundo na imensidão da divindade, olhando pelo espelho divino, cuja visão constitui a beatitude. Portanto, levaram para o céu um espírito mais penetrante e capaz. Quanto mais uma alma tem sutileza e capacidade no entendimento, tanto mais será saciada na visão beatífica. É verdade que no céu todas as almas estão plenamente saciadas, mas cada uma está segundo a medida da sua capacidade e da sua sutileza com que penetra na compreensão da vontade divina. Quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, não receberam todos a mesma medida de graça. Aqueles que tinham mais capacidade, mais sutileza no entendimento, a receberam com grau mais elevado. Aquele que dispõe a uma graça maior, se dispõe também a uma glória maior. Francisca via tudo isso, durante os seus êxtases, no espelho divino. Além disso, declarou muitas vezes que ela submetia todas as suas palavras ao julgamento da Igreja Católica, em cujo seio queria viver e morrer. Louvado seja Deus. Amém.